Ele só fica nessa prévia eterna, que coisa estranha. Ó. É mesmo. Tem 20 pessoas, né? Só que sua live foi bloqueada, senão você fez live quando a última vez? Não parece. Vamos esperar. Não, já deu um curtido ali. Pronto, agora vai começar. Fui eu que curti. Vai? Opa. Começou a ver. Boa tarde, pessoal. Vamos chegando. Notícia aqui que vocês vão adorar. Contra o nosso Xandão. Compartilhe esse vídeo o mais rápido possível. Curte para poder espalhar, para mostrar a importância desse vídeo que eu tenho para mostrar para vocês aqui em primeira mão. Em primeira mão. Esse aqui é o processo que foi entregue na Justiça Americana contra Alexandre de Moraes. Está tudo aqui, ó. Documento em primeira mão. Todas as razões, os motivos para a denúncia contra Alexandre de Moraes nas cortes americanas. E eu vou ler para vocês as mais importantes e as consequências. E aproveitando para dizer a vocês o seguinte: essas denúncias contra Bolsonaro é Alexandre caindo e atirando para tudo quanto é lado para ver se derruba mais alguém. Bolsonaro não tem envolvimento nenhum com nada disso. Nenhum. Inclusive o documento cita perseguição a ele. Eu fui puxar o papel aqui, acabou puxando. Alexandre, eu não esperava que fosse tão rápido. E olha que tem mais processos que vão ser apresentados ainda, eu vou dizer quais. Mas eu quero mostrar a vocês de primeira mão, tá aqui, ó, em primeira mão, o documento que foi entregue à Corte Americana contra Alexandre de Moraes. Grave. Vamos lá, vamos passar de 1000, passamos de 1000. Bom, vai curtindo aí para mais pessoas saberem da importância desse vídeo, porque eu tenho para falar aqui. Nós estamos há 2 anos lutando para isso. Bom, antes de iniciar, a boa notícia que eu estou oficialmente como membro da Comissão de Direitos Humanos, ou seja, pauta principal, anistia. A presidente que está conduzindo essa comissão, nada mais, nada menos do que Damares. Pessoa fantástica. Então, Damares presidindo e eu como membro da Comissão de Direitos Humanos. A anistia está mais próxima do que vocês podem imaginar. E como eu falei, no pior cenário seria 2026. Mas hoje foi oficializada a abertura da comissão e lá estou. Também estou na comissão de controle das redes sociais. Os ventos estão favoráveis. Então vamos começar aqui, passar para vocês. E vão compartilhando e ligando para as pessoas, curtindo para que acesse mais gente possível. Esse documento aqui ninguém da imprensa tem ainda. Ninguém da imprensa tem ainda. Engraçado que a imprensa, ninguém fala da USAID, né? Impressionante que ninguém cita isso ainda. Mas vamos lá. Já está saindo... a Folha de São Paulo já saiu, ó. Moraes vira alvo nos Estados Unidos de ação conjunta de empresas de Trump. E a plataforma Rumble. Da empresa do presidente dos Estados Unidos. Ou seja,
da função de maior poder do planeta. Olha com quem ele foi mexer. Aí aqui tem do New York Times também falando. Saiu agora no New York Times. E está dizendo aqui, ó, o grupo do Trump, né, entrou com uma ação contra o juiz que está tentando prender Jair Bolsonaro. The New York Times. Podem entrar aí no jornal do New York Times para vocês poderem ler. Que está tentando prender Jair Bolsonaro. Está aqui, ó. Alexandre, teu fim começou. Outra postagem aqui falando do Rumble. Falei assim, ó. Rumble não cumprirá suas ordens ilegais. Em vez disso, veremos você no tribunal. Toma, Alexandre. E marcaram Alexandre ainda. @Alexandre. Eu vou ler para vocês em primeira mão o que está aqui, as principais partes e acusações que Alexandre está sendo acusado. Sim, nada mais, nada menos do que o grupo Trump. Puta que, meu Deus do céu. Ô, notícia boa. Bom, vamos lá. Então, vou dar fiz aqui um resumo. Então, o título é Ação movida pela Rumble Incorporation e pelo Trump Media Technology Group Corporation. Meu Deus do céu. Eu tô rindo porque eu tô feliz pra caramba, gente. Feliz pra caramba, porque ele foi mexer. Ele chegou com bombinha de São João, de festa junina, tentando assustar um cara que tem uma bomba nuclear. Só para vocês terem a noção da proporção e da demência. Então, bora. Principais pontos, são os principais. O objetivo da ação, a Rumble e a TMTG, que é o grupo, né, do Trump, processam o ministro Alexandre de Moraes, do STF do Brasil, por tentativas ilegais de censurar empresas americanas em solo americano. Busca uma decisão judicial declarando as ordens de Moraes inválidas. Aí vem a segunda acusação contra Moraes. Alega-se que ele ordenou a suspensão de contas nos Estados Unidos, impedindo que usuários politicamente ativos, aqui vos fala, que não continue publicando os seus conteúdos. Meu Deus. Essas ordens violam a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, a lei de decência nas comunicações e princípios básicos da comididade, isso mesmo, internacional. Impacto da censura nos Estados Unidos, outra denúncia contra Alexandre de Moraes. Ele achou que não ia chegar isso nunca. Olha que não está no Tribunal Penal Internacional, hein? Isso é só a Corte Americana. É o Estado, em 20 dias de governo Trump. Eu dizia para vocês, a partir do dia 20 de janeiro, vocês vão ter surpresas. Terceira denúncia, impacto da censura. As ordens de Moraes
que tem imposto censura política nos Estados Unidos ao proibir o acesso a determinados conteúdos. Ou seja, americano que queira entrar na minha página não pode. Então está censurando os americanos. Exigência de que o Rumble tivesse um representante legal no Brasil. Isso foi interpretado como uma tentativa de estender a autoridade do STF para além das suas fronteiras brasileiras, porque não tem isso na lei brasileira, de ter um representante no Brasil. Não tem isso na lei brasileira. E uma apresentadora, sei lá o que ela é, da Globo News, qual é o nome daquela loura? Daniela, você, pelo amor de Deus, eu lembro você no início, agora vamos ter picanha, agora nós vamos ter não sei o quê, que agora nós vamos ter não sei o quê, agora entrou, não vou dizer aonde. Eu vou te falar uma coisa, é porque eu não acompanhei durante 2023, 2024 que você falava de mim. Não acompanhei porque eu não fico escutando bosta. Mas você é um lixo. Você é um lixo. E simplesmente contribuiu para a Globo News. Ladeira abaixo. Mas vamos voltar aqui ao que interessa. Falar de lixo é... Bom, exigência que a Rumble tivesse representante tal. Isso aqui eu já li. Contexto de censura no Brasil. Já cita o Brasil. Moraes tem liderado uma campanha de repressão a críticos do governo brasileiro, incluindo o blogueiro de contas de apoiadores de Bolsonaro e de jornalistas independentes. Aí consta todo mundo. Todos esses que a gente sabe que estão lá, né? Constantino, Figueiredo, a juíza, e por aí vai. Eles estão denunciando na corte americana, defendendo o Brasil. Seguimos. O documento menciona que ele teria ordenado o bloqueio de 150 contas de críticos do governo Lula. Isso tudo, lógico. Isso tudo está aqui, né? Relacionado, documentado e tal. Pode ver que está até em inglês. Isso aqui ninguém tem, a imprensa não teve acesso a esse aqui ainda, tá? Vamos lá. Quinta denúncia. Paralelos com a política dos Estados Unidos. Cita um relatório do Comitê de Justiça da Câmara dos Estados Unidos sobre a censura política no Brasil, aquela que aparece o nome de Jair Bolsonaro, o nome meu, senador Marcos Duval, e o nome do jornalista Paulo Figueiredo. É um documento oficial que o Congresso americano fez depois de montado um comitê para investigar. E menciona um discurso do vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, condenando censura internacional. Então, também o documento menciona o vice-presidente condenando essa censura aqui no Brasil. Relaciona as ações de Moraes às violações da soberania dos Estados Unidos. Nossa, ele foi mexer com os Estados Unidos, comparando-as a decisões condenadas pelo governo americano como ordens do Tribunal Penal Internacional. Mentindo ainda. Relaciona as ações de Moraes a violações da soberania dos Estados Unidos, comparando-as às decisões condenadas pelo governo americano como ordens do Tribunal Penal Internacional. Ou seja, nos documentos do Alexandre, ele ainda mente. E ele
querendo combater fake news. A fake news simplesmente dele entrou no processo. Vai tomar uma rabada que, meu Deus do céu. Vocês não têm ideia o que é a lei americana e como é o procedimento da lei americana. Não importa quem você seja. Aí vem o pedidos à justiça americana. Declaração de que as ordens de censura de Moraes são inválidas e inaplicáveis nos Estados Unidos. Proibição de que terceiros, como a Apple, Google, removam aplicativos como o Rumble em resposta às ordens de Moraes. Medidas cautelares para impedir que o Brasil imponha sanções financeiras a Rumble ou às empresas dos Estados Unidos por não cumprirem as ordens de Moraes. Isso não citou o X ainda não, hein? O Elon Musk. O Elon Musk vai ser um outro processinho separado desse. Meu Deus do céu. Em resumo, o processo acusa Moraes de abuso de poder. Isso se enquadra no Tribunal Penal Internacional, que é um crime contra a humanidade. Abuso de poder é um crime contra a humanidade. E impor censura extraterritorial contra as empresas americanas, violando as leis americanas e tratados internacionais aos quais o Brasil é signatário. Ele ainda infringiu os tratados internacionais que o Brasil é signatário. Isso daqui, para a nossa lei brasileira, para o nosso entendimento no Brasil, é assim, isso daí é pouca coisa, ele fez muito pior, claro. Isso daqui, o americano simplesmente ligou o motor. Só ligou o motor. É impossível, anote o que eu estou dizendo, impossível dele ser inocentado disso. Impossível. Aí vamos ver as consequências. Como eu disse, há mais de 30 anos, trabalhando nos Estados Unidos, com a lei americana, eu sei o que acontece em situações como essa. Não é como o Brasil, que acaba em pizza. Não vai acabar em pizza. Putz grilo, ainda mais mexendo com uma empresa do presidente americano. E vem acusar Bolsonaro de um monte de acusações esdrúxulas. Você é um ridículo. Consequências. Resumozinho das consequências. Mas o americano, ele, ainda mais por ser um psicopata, lembre-se, isso não reduz a penalidade. Pelo contrário, isso aumenta a penalidade. Bom, isso aqui eu não li ainda não. Vamos ler o que vai acontecer com ele. Invalidação das ordens de censura. Vai invalidar todas as ordens de censura. A justiça americana vai declarar oficialmente que as ordens de Moraes são inválidas nos Estados Unidos e nos órgãos que o Brasil é signatário, impedindo sua aplicação principalmente contra Rumble e a Truth Social, que é da empresa do Donald Trump. Isso aconteceria o direito das plataformas de manter os conteúdos bloqueados por Moraes disponíveis novamente. Não só nos Estados Unidos, mas também em outras regiões. Segunda consequência, proibição de interferência no funcionamento das empresas. O tribunal pode emitir uma liminar impedindo Moraes de tentar impor suas decisões às empresas americanas. Aí tem Google, YouTube, Instagram, Facebook, X, como obrigar a suspensão de contas ou remoção de conteúdos. Vai obrigar ele a suspender isso daí.
Pode também proibir empresas como Google e Apple de retirar aplicativos do Rumble em suas lojas por pressão de Moraes. Sanções contra Moraes. A Corte pode considerar Moraes um agente de censura extraterritorial. Putz grilo. O que abriria margens para medidas mais severas contra ele, como congelamento de bens e contas bancárias nos Estados Unidos e seus países aliados. Restrição de viagens para os Estados Unidos, caso seja considerada uma violação grave dos direitos humanos e da liberdade de expressão, não só nos Estados Unidos, como em todos os países aliados. São 123 países. Sanções econômicas em caso de envolvimento do governo americano na decisão. Precedentes jurídicos para outras empresas. A decisão pode servir de base para que as outras empresas, como X, Twitter, YouTube, a Meta, desafiem as ordens semelhantes de Moraes e evitem a remoção de conteúdos políticos. Isso pode enfraquecer a capacidade da STF de aplicar censura além das fronteiras do Brasil. Retaliação diplomática. Se os Estados Unidos interpretarem a atuação de Moraes como um ataque à liberdade de expressão de cidadãos americanos, o caso passa a outra escala para um nível diplomático. Toma! O governo brasileiro pode ser pressionado a respeitar as leis americanas ou pode haver tensões políticas entre os dois países, sanções, aumento de impostos, impedimento de ida de brasileiros aos Estados Unidos e aí por aí vai. Em resumo, uma condenação de Moraes nos Estados Unidos pode limitar sua influência sobre empresas de tecnologias americanas, garantir a permanência de conteúdos bloqueados no Brasil e até levar a sanções pessoais contra ele. Alexandre, você não tem noção o que é mexer com a lei americana, com a corte americana. Eu já vi juiz sendo preso, algemado, colocado no cofre, levado para a prisão, porque estava com 1 ponto a mais no teste do bafômetro. Vou repetir, um juiz americano foi preso porque estava com 1 grau a mais quando fez teste do bafômetro. E ele, obviamente, perdeu a função de juiz e perdeu o salário, que é diferente do Brasil, naquela aposentadoria que você vai aposentar e continua recebendo, com a compulsória. Gente, isso está acontecendo até antes do que eu esperava. A previsão que eu tinha é que isso começaria no 2º semestre. Mas já começou nos 20 primeiros dias do governo Trump. Nós estamos ainda em fevereiro, estamos em fevereiro ainda, né? Ele entrou mês passado e simplesmente é o grupo do presidente dos Estados Unidos, o grupo de empresas deles, não é só uma empresa dele, não. E não é só o presidente, não. É um grupo que o cara é bilionário de empresas indo contra Alexandre de Moraes. Tadinho. Agora, uma coisa eu te dou a palavra, e dou a palavra para qualquer brasileiro, para todos os brasileiros. Anistia para você, Alexandre? Não. Nem se eu quisesse, porque lógico eu não vou querer, porque você vai para a corte americana, por estar violando leis de empresas americanas, como o X, que era o Twitter,
Facebook, Instagram. Você está cometendo crimes de censura contra empresas americanas. E você aí todo empolgado que vai botar Bolsonaro para ser sabatinado ou julgado por coisas que não tem fundamento nenhum. Eu pego cada papel, porque eu investiguei tudo. Eu faço questão, eu vou fazer de tudo para conseguir o acesso a essa denúncia esdrúxula e em cada página eu desfaço. Porque eu investiguei, não há nada, nenhum envolvimento de Bolsonaro, nada. E você está esses anos todos tentando. Agora, sabendo que vai tomar, quer carregar um para a vala junto com você, né? Mas ele não. Ele simplesmente tem o apoio desse grupo que é só o princípio, desculpa a expressão, respeito aqui a todos, isso daqui é só a cabecinha. Sei que eu não poderia estar falando isso num horário desse. Mas isso daqui é só a cabecinha, Xandão. Gente, esses anos todos trabalhando lá, com a lei americana, com policiais americanos, com a corte americana, não há alternativa. Mas vai acabar em pizza, o juiz lá é comprado. Não, o juiz lá é eleito pelo povo. Ele não faz concurso e entra, não. Ele é eleito pelo povo. Se não estiver cumprindo as leis, ele é impeachmentado. E não tem esse processo todo. Simplesmente, se ele quiser continuar como juiz, ele não vai ser. Então, funciona totalmente diferente do Brasil. Então, vamos tirar esse ranço que a gente tem que aqui nada acontece, que a justiça não faz nada, beneficia só os bandidos e tal. Esquece que nos Estados Unidos é totalmente inverso. Só com isso daqui, Alexandre, você já não pode ir para os Estados Unidos. Se você for, você vai ser detido. Para interrogatório, vai passar uma sabatina, vai passar a sofrer na pele o que você fez com os patriotas. E vai estar envolvido com bandidos de níveis que o Brasil ainda nem chegou. Quando o Tribunal Penal Internacional te julgar, eu já deixei aqui, vocês podem anotar, você vai simplesmente, porque foi reformado, foi construído 2 cortes, agora tem mais de 30 mil celas. Você sabe qual é esse local? Para onde você vai? Isso daqui você vai para um presídio lá mesmo, nos Estados Unidos. Mas você tem ideia? Tribunal Penal Internacional, para onde vai te mandar? Já ouviu falar em Guantánamo? Porque o governo americano não quer uma pessoa com a sua espécie em solo americano. Nem no presídio. Nenhum presídio americano. Eles gastaram o Pentágono gastou 5 bilhões para construir um novo Guantánamo. E pela palavra do próprio presidente Trump, que está te acusando aqui, ele falou que você vai ser o que vai estrear. Porque foi construído 2 cortes, uma para terroristas e outros porque violam direitos humanos. E está aqui, ó, escrito aqui. Eles não te querem nem na cadeia nos Estados Unidos. E se você está correndo para tentar transferir o seu recurso para qualquer outro lugar, deu entrada aqui, acabou. Os sistemas todos são interligados. Acabou, você não vai conseguir mais. Se até ontem você estava tentando, hoje vai ser feita a transferência. Perdeu. Perdeu, mané. Perdeu, mané.
Mesmo que você consiga, sei lá como e tal, para qual país você vai mandar? Se tem 123 países aliados aos Estados Unidos e todos vão cancelar sua entrada. Ah, mas para o país tal não precisa de visto para brasileiro. Sim, mas quando entra, você precisa apresentar um nome e um documento e vai constar como você sendo um ditador, um antidemocrático. Agora a chapa começou a esquentar, Brasil. Repetindo, apenas um mês. Trump foi eleito mês passado, nós estamos falando de ano passado, e não estamos falando de 2 anos atrás, nem de 3 anos atrás, nem de 4 anos atrás. Apenas um mês atrás, e você vai ficar atrás das grades. A imprensa que não teve acesso ainda aos docs, estamos todos aqui os docs. Deixa eu ver aqui na última página. É claro que tem outros. Nó. Olha a quantidade de advogados assinando. Meu Deus. Hoje é que dia? Hoje é 19. 19 Mega primeira mão. Hoje que foi. Aqui é a data de hoje. Hoje. Xandão, essa notícia nova para você, ó. Hoje, e como eu disse, já saiu aqui no New York Times. O New York Times já colocou que o juiz que persegue Bolsonaro está sendo processado pelo grupo do presidente dos Estados Unidos. Nada mais, nada menos do que o homem mais poderoso hoje no planeta. Toma! Aqui, ó, a lista eles me mandaram a cópia, até tomei susto, porque tem a assinatura aqui em azul. Ó, eu vou mostrar rápido, porque aqui tem e-mail. Não, eu vou evitar de mostrar, gente, porque aqui tem e-mail e telefone de todos os advogados, diretores. Isso aqui não pode ser, a gente tem que ter cuidado. Nossa, o presidente do grupo, meu Deus do céu. É de Nova York, de Washington, de Miami. Nossa Senhora, são várias empresas de Miami, de Washington, Nova York, Miami. Deixa eu falar. Bom, não vai dar para mostrar, mas a lista. Vou mostrar rápido a lista aqui que assinaram esse documentinho aqui, que eu vou dizer uma coisa para vocês. Anotem. Ainda mais partindo do presidente da República dos Estados Unidos. Se fosse até um conhecido dele, já seria um azar. Mas a empresa dele está te acusando de crimes contra a humanidade, violação dos direitos humanos. Nós passamos 10 mil, é isso? Eu esqueci até como é que eu chamava ele,
o Alexandre, era excremento. Excremento. Estou aqui no meu gabinete, no Senado. Vem cá para ter um papo. Só você. Vamos ficar na sala aqui, só eu e você, batendo papo. De repente você vai querer saber o conteúdo, mas eu não vou mostrar. Acabou o seu visto. Acabou a possibilidade. E você querendo entrar nos Estados Unidos e o próprio governo do Lula ladrão dizendo, não vá, não vá. Vai. Bora lá visitar a Disney. Vai, vai, vai. Eu pago a sua passagem. Eu não, porque eu estou com o salário bloqueado. Mas a gente faz uma vaquinha, o Brasil todo faz uma vaquinha e paga a sua passagem para ir lá nos Estados Unidos, não é não, gente? Aí você vai ser recebido de braços abertos e depois com os braços trancados, claro. Vou repetir, anotem. A justiça americana é o inverso da justiça brasileira. Aqui prorroga, estende, recorre e isso, aí faz aquele o network com quem vai julgar, com quem não sei o que, e tal, né? E acaba em pizza. Lá não acontece isso. Lá, só para vocês terem uma ideia, se você não pagar uma multa de trânsito na data que está prevista para você pagar, se você não pagar no dia seguinte, você não tem que pagar a multa, não. Você é preso. E a multa a cada $100 é 1 dia de cadeia. $500, 5 dias de cadeia. $300, 3 dias de cadeia. Sem discussão. Chegou, algemou. Ah, mas ele é um mega empresário. Ah, mas ele era o Michael Jackson. Ele era o fulano de tal. Algemou, cadeia. Algemou, cadeia. Porque não pagou a multa. Então vocês não têm ideia do que é isso. Se você passar de carro em frente a uma escola que está a placa de 30 milhas, se você passar a 35 milhas, você vai preso. Lá a prisão é como deixar de assistir televisão para falar para a criança. Ó, se não obedecer, vai ficar sem celular ou sem televisão. Lá é isso. Não obedeceu? Cadeia. E não importa se você tem a sua classe social. Não importa mesmo. Eu estava na prisão de um juiz. Então a lei americana funciona e muito. Guarda o que eu vou dizer para vocês. Salva esse vídeo, porque ele vai entrar para a história. Eu garanto para vocês, eu dou minha palavra para vocês, que é impossível Alexandre não sofrer alguma condenação das diversas que tem aqui. Se não todas, 80% delas ele vai sofrer. Mas eu garanto que todas, porque americano não apresenta processo sem um embasamento firme, real e contundente. Não é esses achismo e tal que esse excremento faz. Então, anotem. A vida dele está acabando. Dele, dos filhos, da família, estão todos já, a partir de hoje, impedidos de entrar nos Estados Unidos. E a partir de hoje, tudo bloqueado. E o Marco Rubio já vai fazer a comunicação para todos os países aliados aos Estados Unidos. Até porque o Marco Rubio é o que vai liderar a Comissão de Segurança da ONU, já vai comunicar que esse excremento é um antidemocrático, é um ditador e um violador dos direitos humanos. Essa você não esperava, né? Você subestimou, né? E tem ainda o crime cometido da falsificação da entrada do Felipe Martins, né? Do Felipe Martins.
quem está investigando, nada mais, nada menos, não só o governo americano junto com o grupo do Elon Musk, mas como também o Pentágono. Vai vir uma paulada em cima de você, que cada um que você perseguiu, que você prendeu sem os direitos legais, que você condenou a 17 anos por ter passado o batom, você queria que passasse em você o batom. Eu acho que era isso. Por isso você ficou chateado, porque gastou o batom na obra e não passou em você. Tinha que ter passado em você, na tua testa, assim, perdeu, mané, no seu testão. Agora eu entendi por que você ficou tão chateado de ter gasto o batom no negócio. Então, para cada um que você destilou essa sua maldade, esse seu ódio, tem invadido meu gabinete aqui sem a permissão da Procuradoria-Geral da República, proibindo você de fazer isso. Ainda tem as minhas denúncias que eu mostrei no dia 1º de fevereiro por todo o Brasil. Tem a denúncia de cada um que foi violado seus direitos, que são os presos políticos que estão usando tornozeleira, pela família do que morreu. Do dia 8 de janeiro, as imagens que eu fiz lá dentro já mostra a violação a um crime contra a humanidade. Meu querido excremento, o teu fim começou. O teu fim começou hoje, dia 19 de fevereiro de 2025. Praticamente um mês depois do presidente Trump assumir a presidência dos Estados Unidos. Amanhã faz um mês certo. Um mês. E olha isso aqui. Esquece de tentar, vamos falar com o governo tal, vamos falar com o ex-presidente Biden, vamos falar com aquele cara que era o chefe da CIA, vamos falar com aquele cara do FBI. Você não vai... Esquece que lá é outra cultura, tu vai tomar muita pancada. Brasil, isso aqui não vai acabar em pizza, estou dando minha palavra para vocês. Não vai acabar em pizza, e é somente a cabecinha. Olha que não tem nem o Elon Musk aqui. Não tem o X. Não tem qual foi a empresa a Starlinks. Meu amigo não, lixo. Impossível você sair ileso. E agora, como membro titular da Comissão de Direitos Humanos, junto com a nossa querida Damares Alves, presidindo, já vamos dar início o quanto antes ao pedido de anistia. É óbvio, que é óbvio a perseguição política. E que perseguição política no Tribunal Penal Internacional, que é um tribunal muito mais com força, tem isso como crime contra a humanidade. Vou repetir, crime contra a humanidade. Você nunca mais vai sair da cadeia. Porque isso é prisão perpétua. Esse é teu futuro. E a cada dia que você passa, aliás, a cada ano que você vai passar lá, vai ser por conta de um que você perseguiu e prendeu sem dar o direito a ele à defesa. Sem dar direito a ele a saber por que ele está sendo preso. Sem dar a ele o direito de saber o que ele fez.
Brasil, essa notícia de hoje, 19 de fevereiro de 2025, é para comemorar. É para comemorar. E, inacreditavelmente, 12 mil seguidores agora. Antes dava 500. Muita coisa vai começar a mudar a partir de agora. A esquerda que conduzia essas ONGs, que eram ONGs só de corrupção, Por isso que eu dizia para vocês, eu não podia apresentar o documento, o USAID, com Biden na presidência. Então eu tinha que esperar, e isso era agoniante, porque eu sabia que vocês queriam que as coisas resolvessem logo. Vocês começaram a fazer, vocês que estão seguindo não, mas outros brasileiros começaram a debochar do pendrive, que ali estava o documento do USAID. E começava a dizer, é mentira, é blefe, é não sei o que lá mais, é mentira do Duval. Eu disse, calma, que o tempo vai mostrar para vocês. E disse, dia 20 vai começar o jogo. E é isso aí. Tá aqui, Alexandre Moraes. Impossível de você ser inocentado de alguma dessas coisas. E eu te aconselho, nós fazemos uma vaquinha, um Pix, para ser de primeira classe para os Estados Unidos. Bora? Primeira classe. Ó, família inteira, primeira classe para os Estados Unidos. Ah, você já vai mesmo antes. Imagina que recepção calorosa você vai ter assim que pousar nos Estados Unidos, hein? E os recursos que você bloqueou de muita gente, de muito patriota, o teu tá bloqueado. Oh, que azar. O mal não prevalece. O mal não vence. Nada como o tempo. Hoje começa uma nova história. 19 de fevereiro de 2025. Uma nova história para o Brasil. E o início do fim do Alexandre. Compartilhe esse vídeo o máximo que puder. E vamos começar a sentir o alívio nas nossas costas. E ver que a nossa luta não foi em vão. Vamos seguir na luta. Não vamos achar que ganhamos. Só vou declarar vitória quando eu vê-lo, que eu vou estar presente com as grades, a porta da grade sendo fechada lá em Guantánamo. Faço questão de entrar ao vivo, para o mundo ver. Estamos ganhando. Abraço. Meus amigos, e hoje, 19 de fevereiro de 2025, e o The New York Times, sim, o New York Times fez uma matéria sobre o nosso iluminado ministro Alexandre de Moraes, dizendo que o grupo de mídia de Trump processa juiz brasileiro que avalia a prisão de Jair Bolsonaro. No dia de hoje, Alexandre de Moraes foi falado pela imprensa ao redor do Brasil e do mundo, porque uma ação foi ajuizada contra ele lá nos Estados Unidos e todo mundo não acreditava no que estava vendo até então. Mas eu não podia perder essa oportunidade, então eu fui atrás dessa ação e aqui está ela na sua tela, a ação original, e nós vamos falar um pouco sobre o que está escrito aqui. Primeiro, vamos aqui à identificação das partes, e como vocês podem ver, Rumble and Trump Media e Technology Group Corp. versus Alexandre de Moraes, juiz do Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil. E aqui tem uma introdução, aqui fala um pouco sobre as partes, e aqui traz fundamentos, e em seguida as alegações factuais, e eles escrevem tudo o que vem acontecendo com a rede social e também como as decisões de Alexandre de Moraes atingem diretamente a Truth Social de Donald Trump.
E na página 29 temos então as causas dessa ação. E traz então a primeira causa, e na página 31 a segunda causa, e na página 33 a terceira causa, e na página 35 a quarta causa desta ação. E ao final ela é subscrita por alguns advogados com escritório em Nova York, como por exemplo Martin De Luca e Matthew Schwartz. Então, meus amigos, nós temos aqui a ação original da Rumble and Trump Media versus Alexandre de Moraes, que foi proposta lá no distrito da Flórida. E agora eu vou trazer para vocês um pouco desses comentários e vou utilizar como fundamento essa matéria aqui do site UOL, que diz o seguinte: em ação judicial, empresa de Trump acusa Moraes de fabricar jurisdição. A empresa de mídia do presidente Donald Trump, dona da rede social Truth Social, entrou com uma ação judicial na Justiça dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa petição foi protocolada no Tribunal Distrital da Flórida junto com outra rede social, o Rumble, e acusa o magistrado brasileiro de censurar ilegalmente conteúdos de um comentarista político conservador exilado nos Estados Unidos, leia-se o jornalista Alan dos Santos, e também é acusada de tentar impor jurisdição estrangeira sobre empresas norte-americanas. Mas o que aconteceu? As empresas argumentam que Moraes exigiu em fevereiro a remoção de contas e conteúdo de um usuário identificado no processo como dissidente político A, leia-se jornalista Alan dos Santos. E segundo essa ação, o jornalista Alan dos Santos teve suas contas suspensas sem aviso prévio, medida que, segundo as empresas, fere a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Essas empresas também dizem que as ordens de Moraes atacam proteções constitucionais fundamentais. A ação também afirma que Moraes teria ignorado tratados internacionais como, por exemplo, o Tratado de Assistência Jurídica Mútua e a Convenção de Haia. E nesse ponto a ação comenta que, em vez de seguir os canais diplomáticos formais, o ministro teria ordenado diretamente a empresas norte-americanas que bloqueassem perfis e removessem conteúdos sem aval da Justiça dos Estados Unidos. Ou seja, segundo essa petição, Alexandre de Moraes teria burlado o caminho legal e assim caído na ilegalidade, uma vez que não tinha autorização da Justiça dos Estados Unidos. Ou seja, Alexandre de Moraes deu um passo além do que podia. Também a petição observa que os pedidos de Moraes não se limitam ao público brasileiro, ou seja, não se limita àquilo que está dentro do Brasil, mas impõe uma proibição completa sobre o conteúdo de dissidente político A, sem restrição geográfica. E sobre isso há aqui um trecho dessa petição que diz o seguinte: Alexandre de Moraes dirigiu sua conduta contra corporações sediadas na Flórida, tentando impor suas ordens por meio de comunicações enviadas diretamente para o e-mail do departamento jurídico da Rumble. E foi aqui que o caldo começou a entornar, meus amigos, pois, segundo essa matéria, o processo destaca que as ordens do ministro do Supremo impactam operações da Rumble e da Truth Social. Vejam o que diz esse trecho da matéria. O pedido alega que Moraes tentou fabricar jurisdição ao obrigar a Rumble a nomear representantes legais no Brasil, ameaçando a empresa com multas diárias de $9 mil e bloqueios em suas plataformas. E não ficou por aí, meus amigos. A petição também cita precedentes em que Moraes teria ordenado bloqueios de quase 150 contas de críticos do governo brasileiro. E a petição começa então a lembrar os podres de Moraes. Segundo o documento, em 2020, o ministro determinou a remoção de 16 contas do Twitter, hoje X, e 12 contas do Facebook ligadas a apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mais recentemente, teria ordenado a suspensão de 150 perfis contrários ao governo de Lula. E sobre a liberdade de imprensa e censura, a petição traz a seguinte frase:
permitir que Moraes silencie um usuário vocal em uma plataforma digital norte-americana colocaria em risco o compromisso fundamental do nosso país com o debate público aberto e robusto. E não para por aí. O site UOL traz um histórico de decisões do ministro, começando pelo seguinte: a relação entre Alexandre de Moraes e a Rumble tem sido marcada por tensões. E também que em agosto de 2023, a Rumble suspendeu suas atividades no Brasil e que recentemente Moraes ordenou a suspensão de novas contas de bolsonaristas em redes sociais. A matéria também lembrou o bloqueio de Monark, um youtuber, que disse, sem provas, que houve maracutaia nas eleições. E lembra que as contas dele foram liberadas apenas em 7 de fevereiro desse ano. Então, meus amigos, o UOL, e eu nem acredito nisso, traz essa matéria dizendo que em ação judicial, a empresa de Trump acusa Moraes de fabricar jurisdição. Então, será que Alexandre de Moraes estava querendo dar um jeitinho brasileiro e assim passar para trás a justiça norte-americana? Bom, eu não sei, mas comenta aí embaixo e me diga o que você acha de tudo isso. E o Direto na América trouxe a nota oficial da Trump Media sobre a ação judicial contra Alexandre de Moraes. E aqui a nota diz que a empresa de Trump juntou-se à Rumble hoje para entrar com uma ação judicial para interromper as tentativas do juiz da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes, de forçar a Rumble a censurar, leia-se, a censurar contas permanentes de um usuário brasileiro baseado nos Estados Unidos, leia-se, jornalista Alan dos Santos. E a nota também traz um dos motivos dessa ação. Visa livrar a Rumble das ordens de silêncio de Moraes, claramente destinadas a suprimir as opiniões políticas de um usuário da Rumble. Tal censura violaria o compromisso da empresa de Trump e da Rumble com a liberdade de expressão e, se aplicada nos Estados Unidos, violaria a primeira emenda, bem como outras leis. Meus amigos, eu perguntei para o Gemini quais as consequências legais para quem viola a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, e ele me lembrou o seguinte: a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos protege 5 direitos fundamentais, quais sejam religião, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de reunião e direito de peticionar ao governo. E em relação às consequências legais, o Gemini me disse o seguinte: violar a primeira emenda pode ter consequências legais, tanto na esfera criminal quanto civil, dependendo da natureza da violação e do contexto em que ela ocorre. Então, meus amigos, a verdade é que essa ação pode ser, inclusive, ser julgada improcedente, mas, se for julgada procedente, quem se sentiu lesado poderá, inclusive, ajuizar ação de danos morais. E por isso Alexandre de Moraes deve estar com muito medo, porque as ações indenizatórias nos Estados Unidos são milionárias. E imagine então, ao menos em tese, os danos que ele causou ao Rumble e a outros usuários que tiveram cerceado o seu direito de liberdade de expressão contido na primeira emenda da Constituição americana. E para piorar o dia de Alexandre de Moraes, meus amigos, o dono do Rumble foi no X e disse o seguinte: Hi Alexandre, ou seja, olá Alexandre, o Rumble não cumprirá suas ordens ilegais. Em vez disso, veremos você no tribunal. Fique bem, Chris Pavlovski. E se você entrar aqui no X do Pavlovski, vejam quem são os amiguinhos dele. Mas e por fim, o que pede essa ação contra Alexandre de Moraes? Pede prisão? Não, meus amigos. Pede apenas o seguinte: declarar que as ordens de silêncio são inexequíveis nos Estados Unidos, assim como inconsistentes com a primeira emenda da Lei de Decência, Lei da Flórida e Políticas Públicas dos Estados Unidos e da Flórida. Também pede para
emitir julgamento a favor de Rumble e Truth Social contra Moraes sobre todas as causas de ação alegadas. Também requer a concessão de medida cautelar para as empresas, ordenando a execução das ordens de mordaça nos Estados Unidos e também proibir Moraes de obrigar qualquer terceiro como Apple, Google e quaisquer pessoas ou entidades agindo sob sua direção para remover ou excluir ou ameaçar remover ou excluir o aplicativo Rumble ou quaisquer outros aplicativos de suas respectivas lojas de aplicativos nos Estados Unidos e, por fim, conceder outras medidas adicionais que o tribunal considere ser justo e adequado. Então, pessoal, esses são os pedidos contidos na ação contra Moraes. E para quem está dizendo que isso não vai dar em nada, aguarde, porque muita coisa ainda vai acontecer e o mundo ele não gira, o mundo às vezes capota. Então eu desejo boa sorte a Alexandre de Moraes e eu acredito que tão cedo ele não vai pisar lá nos Estados Unidos, pois um dia a justiça chega para todos, inclusive para os togados.